Olá, sou a professora Angélica do curso de Pedagogia da Cruzeiro do Sul e hoje vamos conversar um pouco sobre a vida, a obra, o pensamento e a atualidade de Paulo Freire. Neste ano de 2021, nós comemoramos o centenário de nascimento de Paulo Freire, né? Então é um momento em que este pensador volta muito à cena, né, nesses tempos, e é importante que a gente esclareça, né, um pouco mais sobre sua vida, sua obra, né, e o seu legado. Então Paulo Freire nasce, né, em 1921 em Recife, Pernambuco. Em 1931 a família, né, muda-se para Jaboatão dos Guararapes, né, em função de uma crise econômica, financeira enfrentada, né, naquele momento, e só anos mais tarde Paulo Freire retorna a Recife, né, para concluir seus estudos, né, e é um momento também que ele ingressa e conclui, né, a faculdade de Direito, né, embora nunca tenha exercido a profissão de advogado. Nesse mesmo período, né, ele conhece a Elsa, né, com quem casa-se, tem seus 5 filhos, e Elsa já era, né, uma educadora, uma pensadora, né, estudiosa da alfabetização, dos processos de educação, e vê no Paulo Freire um grande potencial como educador, né, como pensador da educação, né, como alguém preocupado com né, a realidade brasileira daquele momento, né, e o papel da educação frente a essa realidade. Então, em inúmeras obras, né, Paulo Freire retrata essa influência de Elsa, né, na sua opção, né, pela educação, mais propriamente pela alfabetização, né, de jovens e adultos, e a grande contribuição da sua companheira de vida, né, em suas elaborações. Então, já na década de 60, né, Paulo Freire engajado, né, nos processos de alfabetização, né, nos movimentos de educação, de cultura popular que estavam, né, em efervescência em Recife, vai então pensar, formular um método de alfabetização de adultos, né, a partir da filosofia, né, pautada no diálogo, na escuta, na construção, né, democrática. Então, essa primeira sistematização é experimentada em Angicos, no Rio Grande do Norte, né, esse seu método, que era pautado, né, nos sujeitos, na relação horizontal entre educador e educando, né, no acolhimento dos sujeitos jovens e adultos não alfabetizados, na valorização dos seus saberes, né, da sua cultura, na circularidade de culturas, né, que era um tema muito caro a Paulo Freire, né, o círculo de culturas, entender a sala de aula como este lugar, né, onde circulam, se encontram, se complementam, né, as culturas sem hierarquias, né, e tudo isso pensado, né, para a ação, uma ação consciente no mundo, uma ação transformadora no mundo, né? Então, a alfabetização, né, da palavra era entendida como uma ferramenta a mais, né, neste processo de transformação, né? Então, Paulo Freire chamou muita atenção, né, com esse processo e foi convidado à época, né, pelo presidente João Goulart para coordenar uma campanha nacional de alfabetização de adultos, e ao convite, né, o qual ele relutou um pouco em aceitar, mas acabou aceitando e vai assumir então, né, essa campanha no MEC, né. Em 64, né, a campanha já estava sendo organizada, os materiais, né, as equipes e tudo isso, né, quando se instaura no Brasil o golpe civil-militar, né, que destitui o então presidente, né, e
A campanha também, claro, é paralisada, né? Paulo Freire é perseguido pelo regime e acaba sendo exilado, né? Vai para o Chile, sai pela Bolívia, né? Onde fez também no Chile um trabalho, né, com alfabetização junto a camponeses, né? E posteriormente vai então a Genebra, onde passa 10 anos até o seu retorno, né, do exílio ao Brasil na década de 80, e em Genebra, desde aí, né, ele é convidado como professor da Universidade de Harvard, né, visita mais de 150 países, né, conversando, trocando, né, sobre comunicação, pedagogia do oprimido, né, sobre educação libertadora, dialógica, né, e aí nesses países dos 5 continentes, né. Toda essa experiência, né, foi sendo sistematizada. É um período que Paulo Freire escreve muito, publica muito, né, então, né, joga muita luz aí na escrita, na publicação das suas obras, né? A partir de tudo isso que ele estava vivenciando, e claro, sempre olhando para o Brasil, né, país, né, que ele sentia muita falta, muita saudade, né? Inclusive, né, tem relatos do próprio Paulo Freire, né, que ele sempre que alguém conseguia ir, né, visitá-lo aqui do Brasil, ele encomendava, né, muito os alimentos da sua região, do Nordeste, né, para alimentar, né, essa relação cultural que ele tinha tão estreita, né, com o Brasil e com o seu Nordeste, né. Então, Paulo Freire, né, nesse momento, ele passa a ser reconhecido internacionalmente, né, o que lhe rendeu o título de doutor honoris causa, inúmeros títulos, né, de doutor honoris causa, homenagens, né, ao redor do mundo, né. Tanto que Paulo Freire é um dos 3 autores, né, mais citados nas pesquisas, né, na área das ciências humanas, né. Pedagogia do Oprimido é um dos livros mais traduzidos, né, para mais idiomas, né, do mundo, um dos mais traduzidos. Então ele ganhou uma relevância internacional muito grande, né. Tanto que agora, né, nas atividades que envolvem o centenário, né, há atividades acontecendo em várias partes do mundo, nos 5 continentes, né, relembrando aí o seu legado. Então, quando Paulo Freire retorna ao Brasil, né, na década de 80, né, ele assume, né, uma cadeira na na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, a PUC, que acolheu muitos dos ex-exilados, né, desse período, e também na Unicamp, né, nas 2 universidades, então, onde ele passa a lecionar, né. Perde a Elsa, né, 6 anos após voltar do exílio, né, casa-se novamente com Nita Freire, né, que foi sua companheira até o fim da sua vida, né. E Nita Freire, que tem sido uma das responsáveis, né, por levar adiante o seu legado, é também ela uma grande intelectual, né, da educação, muito aguerrida, né, na defesa das suas ideias, né. Então, nesse período, em 89, Paulo Freire assume a Secretaria de Educação no município de São Paulo, né, como secretário, com cargo de secretário, e nessa experiência também vai fomentar, coerentemente com sua filosofia, né, um processo profundo aí de democratização dentro da rede, né, de fomentar os conselhos já preconizados na Constituição de 88, né, os conselhos participativos, né, uma relação mais estreita entre escola e território, a formação continuada em serviço dos educadores, né,
Ele acreditava, né, acredita muito na ação, reflexão, ação, né? Toda a prática precisa ser refletida, precisa ser estudada, elaborada, né? A formação é fundamental para que a gente avance, né? Ele pensou muito, né, a gestão escolar, era um período de redemocratização do Brasil, né? Então estava e está, né, muito em pauta, né, como a gente vai criando mecanismos de democratização, né? E a escola é um lugar privilegiado para isso, né, de participação, de valorização da pluralidade, de envolvimento das famílias, né? Além né, desse aspecto mais na educação formal, né, da sua atuação, também o Paulo Freire cria, né, nesse período, junto com uma equipe, claro, o MOVA, né, o Movimento de Alfabetização de Adultos, que ainda existe, né, aqui em São Paulo e foi incorporado inclusive em outras gestões públicas, em outros estados, né, que é uma parceria entre poder público com instituições, né, organizações da sociedade civil para garantir, ampliar o acesso, né, à alfabetização de jovens e adultos, né? Era uma preocupação, né, sempre foi uma grande preocupação, né? Dizia, né, para a participação plena, cidadã, né, ativa, é importante que, né, a gente garanta, essa é uma dívida histórica que o Brasil tem, né, de garantir a alfabetização a toda a população, né? É um direito das pessoas, né, inclusive. Então, essa foi uma experiência, tem muita coisa sistematizada também, né, muitas contribuições, né, dessa experiência na gestão pública, né, de Paulo Freire. Então, né, Paulo Freire sempre esteve muito próximo, né, a essas possibilidades, né, ele entendia, né, como inéditos viáveis, né, como processos possíveis, utopias possíveis de serem realizadas, né, com trabalho coletivo, né, ele trabalhava muito em equipe, essa era uma marca dele, né, tem relatos de pessoas que trabalharam com ele, tanto na universidade como, né, na gestão pública, né, que ele era, né, uma pessoa do trabalho coletivo, né, de pensar junto, de trabalhar junto, né, de ir construindo junto, né. Então, isso tudo, né, é importante, né, a gente trazer esse legado, essa história, para a gente poder também pensar um pouco a atualidade disso, né, qual a importância de celebrarmos, né, esses 100 anos do nascimento de Paulo Freire, né? Eu traria 3 dimensões, né? Uma que é a memória, né? Qual é a vigência do seu legado, né? A importância hoje, né? A partir dessa trajetória, né? De mobilização, né? Tem uma série aí, como eu já comentei, de entidades ao redor do mundo mobilizadas, né, em defesa do seu legado, em defesa, né, de que Paulo Freire permaneça como patrono da educação brasileira, um lugar, né, que é seu por direito, né, por compromisso profundo que ele teve e assumiu com a transformação, né, da educação no Brasil, né, uma educação mais democrática, né, mais inclusiva, né, que enfrente aí o nosso passado escravocrata, machista, né, excludente, homofóbico, né, que pense mais, que assuma esse compromisso com a inclusão de todos e a valorização da nossa pluralidade, né. E por fim, a projeção de futuro, né? A gente pensar aí nesse momento, nessa realidade que estamos vivendo, pós-pandemia, né? Em que Paulo Freire pode contribuir, né? E são muitas as contribuições, né?
Então, pensar, né, que nós não vamos voltar a uma normalidade que já era excludente, né? Nós precisamos pensar processos transformadores da educação, né? Pensar nos currículos, né, que façam sentido, né? Pensar essa relação, né, entre família, escola, território, né? Pensar aí, né, processos tecnológicos mais includentes, né? Enfim, nós temos desafios imensos, né, pela frente e que Paulo Freire, né, com a sua filosofia, né, do acolhimento, da amorosidade, do diálogo, da escuta, né, preocupada aí profundamente, né, com a democracia, com o humanismo, né, pode nos ajudar. Então, eu acho que é um pouco isso, né, a minha contribuição para falar um pouquinho, né, dessas contribuições de Paulo Freire, né? Obrigada.